Aí. Você voltou no original ou tá em outro agora? Tô tentando no outro. Tá, aqui eu consegui outra agora. Aqui a gente tá ao vivo. Pra confirmar. Tá, consegui agora, Cleverton. Eu vou liberar o link para as pessoas agora e para o pessoal ir assistindo. Eu vou tirar da outra conexão, tá? Aqui. Agora foi. Só ver se alguém vai entrar aqui. A hora que entrar, a gente começa. Vou alguém aqui. Eu abri o YouTube, tá aparecendo o que a gente estava falando anteriormente. Uhum. Pronto. Já é pronto. Liberou o link. Pessoal, boa tarde. A gente precisou fazer uma mudança no link em razão de problemas na conexão, mas agora está rodando normalmente, tá? Só esperar mais um minutinho, o pessoal ir mudando o acesso para esse link que a gente está ao vivo agora. Essa daqui vai ser mais uma das transmissões que a gente está fazendo aqui pela Faculdade Interativa de São Paulo, pela FAISP. A ideia é que a gente faça um bate-papo rápido aqui de aproximadamente uns 40 minutos, 40, 50 minutos. Eu vou estar aqui online com vocês o tempo inteiro, verificando as questões que vocês forem enviando, fazendo as mediações, as interações com vocês. Tiverem perguntas, podem mandar via chat, qualquer coisa, para o professor Cleverton. O professor Cleverton é o nosso professor dos cursos de RH e Logística e Gestão da Qualidade. Ele é da área de Logística e da área financeira. Ele vai falar com vocês aqui um bate-papo rápido aqui, falar um pouco sobre logística reversa. Então, nesse bate-papo, ele vai falar um pouco de questões legais, meio ambiente. E à medida que forem surgindo as dúvidas de vocês aí, vocês podem ir encaminhando aqui que o professor vai respondendo. Cleverton, com você agora, pode tocar daí. Beleza, Vitor, obrigado, professor, pelo convite. Eu acho que é legal bater esse papo, né, com os alunos. É importante, né, essa questão da sustentabilidade, da logística, acho que em todos os cursos. Então a gente vai bater um papo, falar um pouquinho dessas questões aí que você comentou. Obrigado por enquanto. E aí eu vou apresentar para vocês os slides e aí eu já me apresento também através dos slides, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, como o Vitor falou, né, nossa
nosso bate-papo hoje, ele vai falar um pouquinho da questão da logística reversa, né, e a sustentabilidade aí. Eu vou tentar trazer para vocês de uma forma, né, bem abrangente, né, não vou focar muito na questão logística e vou tentar trazer de uma forma mais geral, né, até porque os nossos cursos, né, ele está relacionado a RH e a qualidade, então é interessante a gente tentar tratar com base nesses dois aspectos, né, direcionado a essas duas áreas de gestão. Falando um pouquinho só, apresentando para mim, vocês rapidinho aí um pouquinho de mim, eu sou graduado em Administração e Contábeis, fiz mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, então está muito ligado a essa questão de sustentabilidade, né, cidades inteligentes. Fiz MBA também em Logística Empresarial e Supply Chain, e atuo aí na carreira como administrador, professor, e às vezes, quando aparece a oportunidade, eu faço algumas consultorias de pequenas e médias empresas, certo? Bom, vamos lá então para o nosso bate-papo. Começando aí falando um pouquinho de logística reversa para vocês, né, onde essa logística ela realmente está presente. Então, de uma forma mais completa, né, de uma forma geral, nós temos a logística reversa muito direcionado à reciclagem, então a questão da reciclagem, a indústria, o distribuidor, né, final, o varejo, o consumidor e a coleta e seleção. Então, quando nós juntamos esses elos, nós chegamos diretamente à logística reversa. E que aí, quando nós falamos de logística reversa, ela é muito abrangente, né? Ela não trabalha só com a questão, a gente às vezes pensa muito, quando nós falamos em logística reversa, na questão de reciclagem, né? Então, falou de logística reversa, a gente está pensando em reciclagem, e não é bem isso, né? A logística reversa ela é muito mais abrangente do que às vezes a gente tem isso como imagem. E ela traz, né, várias reflexões que deixa isso muito mais complexo do que a gente pensa. Então, falando um pouquinho dessa questão da logística reversa, então entender um pouquinho o que ela é. Então, conforme os teóricos, né, então aqui a gente traz um conceito de Leite, né, que é Roberto Leite, um dos teóricos na área de logística reversa, ele fala o seguinte: entendemos a logística reversa como uma área de logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logística do retorno de bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócio, ao ciclo produtivo, por meio de canais de distribuição reverso, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa e entre outros. Então percebam, né, que quando nós falamos diretamente da logística reversa, vejam que ela está atendendo o pós-venda e o pós-consumo, que a gente vai trabalhar um pouquinho desses conceitos aí mais para frente. Mas o que é importante para nós entendermos aqui? Que vejam que ela não atua diretamente, né? A gente fala assim, o professor ele vai que nem, né? A gente estava discutindo um pouco com o Vitor sobre essa questão. Então, a logística reversa em si, ela não é a logística, né? Às vezes a gente pensa, né, na questão de reciclagem, na questão de transporte, mas sim de informação mais completa, né, mais complexa, que hoje, né, cada vez mais, essa questão de a gente retornar, de a gente reciclar, de a gente dar destino legal para esses produtos, está sendo cada vez mais importante na cidade de São Paulo, por exemplo, ou se a gente for olhar no Brasil como um todo, né, e aí estendendo isso depois mundialmente. Então, eu vou mostrar para vocês algumas questões relacionadas à função da logística reversa, depois a gente vai falar um pouquinho desses aspectos de pós-venda, né, e pós-consumo. Então, lá, a função. Então, qual que é a função geral da logística reversa? É reaproveitar os bens de consumos diversos, como carro, eletrodoméstico, computadores, telefones celulares, embalagens, quanto ao aproveitamento não possível, incinerá-los ou depositá-los em locais seguros para não contaminar o solo. E aí, né, como eu falei para vocês, esse movimento ele está cada vez mais crescendo nas empresas, no poder público, né, de forma geral. Por quê?
porque hoje a gente percebe que os recursos estão diminuindo, né? Então cada vez mais os recursos naturais estão diminuindo, então a questão do reaproveitamento desses recursos que já foram utilizados, né? O consumo, né? O reconsumo desses produtos através de uma nova linha de consumo, uma nova linha de interatividade desses consumos, faz com que a gente consiga economizá-lo. Além do que, né, se a gente olhar a questão também da função de aonde depositá-los, aonde levá-los após o consumo, e o que fazer após o consumo. Então, isso é importante também a gente pensar. E como, né, a gente percebe, essa movimentação ela vem crescendo cada vez mais. As empresas vêm buscando profissionais muito ligados a essa área, né, a área de sustentabilidade, a área de reuso, né? Então, buscar profissionais que tenham essa criatividade de inserir essas novas ideias dentro da empresa. Então, por isso que... Oi? Falando em reaproveitamento aí, tem Certo. uma pergunta da Emanuele Rodrigues. A Manuela está perguntando qual que é a diferença entre a logística reversa e o reaproveitamento. Ah, legal. Obrigado, Emanuele, né? Obrigado, Emanuele. Na verdade, quando nós falamos em logística reversa, né, e reaproveitamento, a logística reversa, ela faz com que esse produto ele chegue no local onde será reaproveitado. Então, existe essa diferença. Então, a logística é o meio, né, a logística reversa é o meio e as questões legais que você pode utilizar para reaproveitar esse bens. Então, por exemplo, se a gente pega um celular, então a logística faz com que esse celular chegue, por exemplo, num local de venda de celulares usados. Então, a logística fez isso. Então, a logística atual, né, se a gente pegar a logística normal, que a gente fala logística de transporte, levou isso até a casa da pessoa, né, do cliente, o cliente usou. Depois de um tempo, ele achou que o celular já não está mais propício para ele, já passou, né, ele já está querendo comprar outro, ele foi lá, ou através de um site, ou através da logística, ele foi lá e revendeu esse celular e chegou numa loja de usados. Então, o que aconteceu? A logística reversa retornou esse produto para o consumo novamente. E aí a loja que vai fazer o reaproveitamento através, ou retirando as peças, por exemplo, do celular, e vendendo as peças separadas, ou até mesmo colocando o celular como de segunda mão para vender como segunda mão. Então essa é a diferença. A logística reversa é o meio, né, para chegar no local aonde vai ser destinado, ou para desmontagem, ou até mesmo para reuso. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Agora, pensando um pouquinho nesses aspectos, né, que aspectos são importantes ligados quando nós falamos a questão da logística reversa? Então, nós temos aí 5 principais aspectos. Primeiro, o retorno dos produtos. Então, como esses produtos eles são retornados, né? De que forma? Então, através da separação, como que ele chega, né? Isso nos lugares corretos. Então, a gente vai falar isso no próximo slide. Depois, o valor econômico agregado desses produtos. Então, hoje a gente está percebendo que as empresas, elas estão, além, né, dessa questão da imagem corporativa, né, que é o nosso terceiro item aqui, elas estão pensando nessa questão do retorno dos produtos, novamente, ou às vezes para a empresa, ou até mesmo retornar ele para o mercado, para quê? Para gerar valor econômico novamente para essa empresa. Então, a empresa acaba lucrando com algumas questões relacionadas a essa economia. Então, às vezes, ela, por exemplo, se ela pegar algumas partes do celular e ela retornar algumas partes que são reusadas, ela derrete novamente e insere novamente esses produtos de novo no seu processo produtivo, ela está economizando processos e, além disso, está economizando matéria-prima de novo. Então, gera valor agregado para a empresa também. Além da imagem corporativa, se a gente percebe isso muito, as empresas estão fazendo muitas propagandas, né, direcionando essa questão da imagem corporativa com a logística reversa, com a questão de produtos mais recicláveis, produtos
que não utilizam muitos recursos naturais, né, que é aquele famoso fazer mais com menos, né, então, muito ligado a isso. E aí tem a questão dos aspectos ecológicos, né, que basicamente a população começa, né, a sentir um pouco disso, e que são as mudanças climáticas, né, e aqui o atendimento à legislação. Então, existem empresas que realmente fazem, né, trabalham direcionado a essas questões por causa realmente do valor econômico e por causa da sua imagem corporativa, e tem algumas que fazem realmente só para atender a legislação. Ela não está muito preocupada com esses aspectos legais, né, imagem corporativa, e sim por ela ser multada, né, futuramente. Então, essa é uma das principais, pensando nisso, é um dos principais pontos aí que a logística ela atua, tudo bem? Existe também alguns fatores, né, que estão direcionados e que nós vamos falar aí nos próximos slides, que é a questão das 3 dimensões da cadeia, né, do foco ambiental, né, de tudo que nós falamos até agora, pensando relacionado a essa questão da logística. Trazendo um pouquinho aqui para nossos canais de distribuição reversos, então, agora sim a gente vai chegar nessa questão, até para complementar um pouco a pergunta da Emanuele, a gente vai perceber aqui as diferenças, né, um pouco mais na prática aqui referente a isso. Então, ó, quando nós falamos de pós-venda, né, então, vamos imaginar assim, você foi lá na loja, comprou o seu produto, comprou uma geladeira, aí você comprou, daqui 2, 3 dias a empresa vai entregar. O que é o pós-venda, né? Pós-venda, a geladeira chegou na sua casa, quando você abre lá a embalagem, você vê a sua geladeira amassada. O que você vai fazer? Logo você vai devolver isso, né? Então, essa logística reversa de pós-venda, ela vai tratar esse material de forma reversa. Então, você recebeu o material, não gostou do material, ou existe algum problema com o material, ou a geladeira estava, que nem nesse caso, estava amassada, o que você vai fazer? Você vai devolver isso para a empresa ou para o setor logístico, por exemplo. Isso a gente chama de pós-venda, que você ainda não utilizou o material. Então, por isso que seria a logística de pós-venda. Você não utilizou ainda. Então, o que se encaixa nessa logística de pós-venda? Produto com defeito, prazo de validade vencido, erros de documentação, então às vezes ocorreu algum erro de documentação, valor do produto veio errado, coisas desse tipo. Avaria no transporte, então no exemplo da geladeira, defeito no produto, ou outras naturezas, né, que aí às vezes você nem usou e às vezes não gostou do produto, você já quer devolver, principalmente quando a gente fala nas compras no e-commerce, né, no online, a gente tem muito essa questão, né? Você compra, você tem 7 dias ali para devolver, caso você não goste. Então você não precisa justificar se o produto está com defeito ou não. Ah, não gostei, quero devolver. Então, isso se encaixa na logística de pós-venda. Eu não utilizei ainda o produto. Aí nós temos o outro lado, que é a logística de pós-consumo. Que aí sim, são bens que basicamente a gente utilizou, ele já chegou na sua vida útil, né? Ou chegou na sua vida útil para você, por exemplo. Você não quer mais utilizar aquele produto, você decide colocar ele novamente no mercado, ou até mesmo revender ele, né? Doar para alguém, jogar fora. Então, isso a gente está relacionado diretamente com o pós-consumo. Então, a logística reversa, nesse caso, ela vai dar destinos diferentes para esses materiais de pós-consumo. Então, quais são esses materiais? São os materiais bem duráveis ou semiduráveis, né, que são materiais que têm uma durabilidade bem maior. Bens que podem ser reuso, né, que podem ser novamente reutilizados no processo. Então, por exemplo, aqui quando nós falamos do bem durável, então celulares, computadores, geladeira, né, que podem ser reutilizados novamente. Reciclagem, então esse mesmo produto, eu posso pegar ele, desmanchar ele e utilizar as peças deles para fazer algum tipo de reciclagem, mudar, às vezes, colocar ele no processo, de novo, no processo produtivo. Então, às vezes, nem sempre o bem ele pode ser reutilizado, mas as matérias-primas que estão nele e os componentes, ele podem voltar de novo para o mercado, ou para revender os produtos, ou até mesmo para voltar no processo produtivo.
E a gente pode falar dos descartáveis, né, que são as embalagens de forma geral, e produtos já obsoletos, produtos que já não estão mais sendo utilizados, né, produtos que já estão vencidos, então, que não estão mais direcionados dentro do mercado. Então, a gente escuta muito isso, né, até porque hoje as empresas não estão muito mais com estoque, então esses produtos obsoletos, eles acabam diminuindo, né, a quantidade que existe dentro do mercado, tudo bem? Dentro Professor, desse... Oi? uma pergunta, aproveitando que você está falando sobre esse tema aí, o Rodrigo Sena, aluno do curso de Gestão da Qualidade, ele está perguntando aqui quais são os setores que estão trabalhando forte na logística reversa. Ah, legal, boa pergunta, Rodrigo. Os maiores setores que estão mais trabalhando nessa logística reversa são os setores da indústria automotiva, da indústria de embalagens. Esses setores estão trabalhando muito nisso, então, indústria automotiva, indústria de embalagens. Outra indústria também que está trabalhando muito nisso é a indústria de pneus, né, de borracha. Então, são indústrias que estão trabalhando fortes. E uma indústria que acaba gerando até lucratividade nisso é as indústrias de bateria. Então, são indústrias que estão fortes no mercado, porque a indústria de baterias, ela tem um reuso, né, do componente que vem dentro da bateria, que agora eu esqueci o nome, que é... Nossa, esqueci o nome, pessoal, desculpa. Que vai dentro da bateria. Seria o Oi? lítio? Lítio? Não, seria as baterias de carro, é o chumbo. Obrigado, Vitor. O chumbo, então, são baterias que são reutilizadas novamente. Para vocês terem uma ideia, as baterias de chumbo, há 5, 6 anos atrás, a gente fazia mais ou menos de 80% a 90% da importação desse chumbo. Hoje, com essa questão que eu acho que muitos que têm veículo aí, quando vai comprar, vocês percebem que as lojas, elas dão um desconto para quando você fornece a sua usada. Por que isso? Porque elas estão reutilizando os chumbos internamente. Então, e agora, com essa reutilização, a gente está importando chumbo em torno de 40% só da nossa necessidade. Então, veja o quanto que é o ganho, né, dessas empresas só com a importação. Além disso, a questão que quando nós temos um produto, né, e aí isso cabe muito a questão da lucratividade e também a questão da redução dos recursos, é quando nós entramos às vezes com um produto que ele já vem do mercado, que ele já passou por vários processos. Quando eu entro novamente dentro do processo produtivo, eu não utilizo todos os processos desde o início. Então, por exemplo, quando eu compro o chumbo cru, eu jogo ele lá no início do processo. Quando ele já vem reciclado, eu pulo alguns processos. Então, eu economizo tanto nos processos, economizo no tempo e ainda economizo no recurso, que seria diretamente o chumbo. Então, vejo quantas vantagens nós temos com a reutilização. Isso eu estou falando só do chumbo, mas se a gente olhar no pneu, né, que a gente tem hoje o aproveitamento para fazer asfalto, né, para fazer toda essa questão do asfalto. Então, o pneu triturado, ele vai para o asfalto para dar uma melhor aderência, né, então, tudo isso a gente tem esse reaproveitamento. Legal? Então, vamos lá. Quando nós falamos, né, que a logística reversa, ela tem essa interação, né, com outras áreas, nós estamos falando de 3 áreas principais. E vocês, eu acho que hoje, como essa questão da sustentabilidade está muito inserida, né, no mercado, vocês já devem ter ouvido falar do tripé da sustentabilidade. Que quando nós falamos do tripé da sustentabilidade, por que é tripé? Porque nós temos 3 dimensões principais, que é a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Então, quando nós falamos nessas 3 dimensões, é o quê? A inserção dos 3 processos que faz com que a logística reversa e a sustentabilidade andem juntos. Então, pensando na questão empresarial, e aí, é claro,
que a gente está falando aqui, né? Vocês são futuros gestores aí de RH, futuros gestores da qualidade, né? Vocês precisam ter isso em mente. O que que a logística reversa, né? E o que que a sustentabilidade traz de benefício, pensando na empresa, pensando na comunidade ao entorno, né? E também pensando nas questões legais. Então, nós temos aqui a dimensão econômica, olha lá, direito dos acionistas. Então, quando você torna-se uma empresa mais sustentável, que aproveita melhor os recursos, isso você valoriza a empresa. Então, ela começa a gerar mais valor econômico no mercado. Então, os direitos dos acionistas acabam que impactando melhor, então os acionistas tendem a fazer mais investimentos na empresa. Os impactos econômicos na sociedade. Então, isso é importante também quando a gente pensa, né, quando a empresa ela começa a ter um valor melhor de mercado, logo ela terá também um impacto gerando mais empregos, né, gerando mais renda para a população que se utiliza desse produto. Relacionamento com o cliente e fornecedores e, por fim, os resultados econômicos, então a lucratividade em si. Falando da questão ambiental, né? Então, a conservação dos recursos naturais, ecoeficiência, gestão dos resíduos, né? Que é muito importante hoje. Hoje, se a gente olhar os nossos aterros, eles já estão saturados, né? Então, a gente não está tendo mais onde colocar esses resíduos. Então, essa boa gestão da logística reversa faz, né, com que a gente diminua os resíduos que vão para os aterros, aproveitando melhor esses resíduos, voltando ele para o mercado novamente. E, além disso, se eu estou aproveitando os recursos, eu estou diminuindo o uso dos recursos naturais. E, além disso, a gestão de risco, né? Então, nós tivemos aí no ano passado, né, em janeiro do ano passado, lá aquela questão, né, que nós tivemos de Brumadinho. Então, foi uma questão, uma dimensão ambiental que não foi feita uma gestão de risco adequada, né? A gente vê isso, né, hoje, todos os impactos, né, não foi só Brumadinho, foi também Mariana, mas teve esse impacto na gestão de risco. Então, foi uma gestão de risco que não foi feita corretamente. E, por fim, a dimensão social, que está ligada diretamente às pessoas, né? Então, como que as pessoas, né, a forma com que as pessoas vão trabalhar, se está tendo algum risco, né, ambiental para essas pessoas, né, os direitos dos trabalhadores, o envolvimento da comunidade. Então, às vezes, a gente faz uma implantação de uma empresa em um determinado local, isso gera um impacto, às vezes, ambiental para a comunidade ao entorno, né? E às vezes a gente fala só o impacto ambiental, não é um impacto ambiental direcionado à questão que foi, por exemplo, de risco biológico, de risco que nem aconteceu com Mariana, mas sim, não sei se vocês conhecem Guarulhos, quando foi feito lá o shopping de Guarulhos, isso muda totalmente a estrutura da comunidade. Então começa a ter mais barulho, aumenta o trânsito. Então existe, né, toda uma questão logística ali que envolve a comunidade. Então por isso que tem que se pensar também nessa questão social também quando nós pensamos como gestores, tudo bem? A postura ética da empresa, então, né, isso é importante, e a transparência. Então, se a gente olhar essas duas opções aqui, quando nós olhamos para essa gestão de risco, pensando em Mariana, pensando em Brumadinho, não teve nenhuma, né? Pensando na empresa que a gente sabe que é a Vale. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento e ter esse consentimento que esses impactos podem trazer para a comunidade ao entorno. Tudo bem? Então, quando nós falamos dessas três dimensões, a gente se relaciona com esses aspectos principais. Tudo bem? Temos mais duas em uma aqui. Manda bala, Vitão. O Rodrigo mandou mais duas perguntas aqui em uma só, duas interessantes, inclusive. Primeiro, ele quer saber como que o Brasil está trabalhando na logística reversa, principalmente no que diz respeito à sustentabilidade. Isso é uma. Quer responder primeiro? Quer que eu já faça as duas? Quer falar primeiro 10 e depois faça outra? Pode ser. Inclusive, eu vou até aproveitar e já vamos passar para o próximo slide, que vai responder mais ou menos o que o Rodrigo acabou de perguntar aí, né? Porque quando eu trouxe para vocês, eu acho que é importante, né? Acho que acabou até caindo na pergunta do Rodrigo, que eu sabia que ia gerar
essa discussão, que é legal. Eu acho que é importante essas perguntas de vocês. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez pela pergunta. Então, o que eu trouxe para vocês aqui? Alguns índices, né, globais e nacionais de reaproveitamento. Então, uma comparação de como está o Brasil em questão do mundo, né? Do mundo. Então, vocês vão ver aqui mais ou menos, e aí depois eu já falo para você da outra pergunta, Vitor, deixa eu só aproveitar aqui. Então, ó, vejam que essa informação, né, referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, em 2015, o Brasil ele conseguiu finalmente terminar essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque a gente não tinha, né, essa lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, já vinha se carregando isso lá de 2007, 2008, e agora, né, em 2015, nós conseguimos. Mas veja como, mesmo assim, mesmo depois que essa política foi implementada, veja como o Brasil está em relação aos outros países. Então, olha o tanto, né, de reciclagem que o Brasil tem, né, em média por cidadão. Então, ó, tendo uma média de 1,62 quilos de resíduo sólido produzido por dia por cada cidadão, né? Então, se a gente olhar aí, né, atualmente, então olha quanto de resíduo a gente produz. Isso falando em resíduo sólido, né, pessoal? Resíduo que pode ser reciclado, tudo bem? Então a gente não está falando de alimentos, né, de resíduo orgânico, e sim resíduos sólidos que eles podem ser aproveitados. E olha o nível do Brasil. Ele recicla apenas 3% de todos esses 79 milhões, basicamente 80 milhões. Então, respondendo, né, a pergunta do Rodrigo, nós estamos muito mal ainda, nós estamos engatinhando com essa questão de reaproveitamento aí dos recursos, né, reaproveitamento da nossa sustentabilidade, principalmente nessa questão de resíduo sólido, tudo bem? Então, lá, segundo os dados levantados pelo Ministério do Meio Ambiente, através da pesquisa econômica aplicada, estima-se que o Brasil perca cerca de 8 bilhões, veja, que não é pouco, né, 8 bilhões por ano de não reciclar os resíduos sólidos e destiná-los aos aterros e lixões da cidade. Veja, então a gente deixa de reciclar e joga todo esse lixo aonde? Nos aterros e lixões. Por isso que os nossos lixões estão totalmente saturados. E aí, para finalizar a pergunta do Rodrigo, como que o Brasil, né, como que seria o processo, né, referente ao Brasil de reciclagem, né, de reaproveitamento aí da sustentabilidade dos produtos. Então, ó, essa informação aqui é de 2017, tá? Então é a última que tinha aí na nossa internet, só para vocês terem uma ideia. Então, ó, de 5.568 municípios brasileiros, apenas 7 possui 100% de coleta seletiva implementada. Olha, então, olha a diferença, né? Se a gente olhasse, se a gente tivesse pelo menos 50% desses municípios com coleta seletiva, a gente teria um índice muito maior. Então, essas são as cidades principais, né, que têm essa coleta seletiva. E aí, dessas cidades, 62% apoiam as cooperativas de catadores como agentes, executores da coleta municipal. Então, realmente, essas cidades, elas chamam, né, essa logística reversa, que são os catadores, né, porque eles fazem a logística reversa. Então, eles retiram dos comércios, das casas, e levam para os lugares que, por exemplo, para as cooperativas, levam para onde serão destruídos, reciclados, né, triturado, incinerado às vezes, dependendo do tipo de resíduo, e aí depois dispersado corretamente, ou voltando esses produtos para o mercado. E aí, disso daqui, né, eles levam, né, para as empresas particulares que são contratadas para fazer os serviços no município. E 78% desses municípios realizam a coleta seletiva de porta em porta. E aí 52% das prefeituras são responsáveis pela coleta de resíduos sólidos. Então, vejam como o Brasil, né, ele ainda está engatinhando, né, de 5 mil, né, olha a diferença, de 5 mil, apenas 7 faz essa coleta seletiva completa. Manda lá, Vitão, qual que seria a próxima? O pessoal tá animado aqui agora, hein? Vamos lá. Se animaram? Legal, é bom, é bom. Começou a falar dessa questão da reciclagem aí, o quanto que a gente não recicla,
Você trouxe esses dados aí desses bilhões que são desperdiçados, isso aí deu uma animada no pessoal. A outra Sim, sim. pergunta do Rodrigo, e eu já vou emendar numa terceira, que é da Rebeca. A segunda pergunta do Rodrigo é: qual é a empresa aqui no Brasil onde a gente pode ter como referência nessa questão sustentabilidade? E a Rebeca, ela pergunta, ainda nessa linha também, se todas as empresas podem inserir em sua gestão a sustentabilidade. Aí depois, na sequência, eu mando mais, tá? Tá bom, beleza. Então, Rodrigo, ó, existe várias empresas que a gente pode falar que tem referência, mas assim, uma que eu sei, né, e que ela faz isso de verdade, né? Porque às vezes tem empresas que ela fala isso muito, né, no seu marketing, mas realmente fazer é outra coisa, né? É a Natura. A Natura é uma empresa que realmente ela trabalha com essa questão de reciclagem, ela trabalha com produtos mais sustentáveis, então embalagens sustentáveis, tá? Atua realmente nessa área. Uma outra empresa, assim, que ela não divulga muito, mas faz também, é a Unilever, né? Então todas as suas áreas, né, da Unilever, porque a Unilever tem várias áreas lá dentro, né, então vários setores diferentes, mas a Unilever também faz isso. Então são empresas, né, que realmente, se vocês pesquisarem depois, né, quando vocês tiverem um tempo, então procurem, né, ações da Natura, o que a Natura faz. Então a logística da Natura também é é, muito econômica, não só na questão de ser sustentável, mas também de ser de reaproveitamento melhor da sua logística, não só a logística reversa, mas também a logística de transporte. Então, essas duas empresas são empresas de grande referência aqui no Brasil. Respondendo a pergunta da outra aluna, eu esqueci o nome, desculpa. A Rebeca. A Rebeca, obrigado, Vitor. A Rebeca, referente à questão de inserir a sustentabilidade em qualquer empresa. Sim, e isso é o movimento de hoje. Então, hoje, as empresas estão se movimentando para esse lado. No final, depois, né, mais um finalzinho da nossa apresentação, eu vou falar um pouco disso, direcionado mais para o RH, e aí vocês vão ver algumas coisas que as empresas, hoje em dia, ela tem que ter mais participação, e a gestão faz isso acontecer, né? A gestão traz essa questão de sustentabilidade para a empresa. Então, a empresa se valoriza, os profissionais se valorizam internamente com isso. Então, sim, pode sim, Rebeca, sim, e deve fazer isso. Hoje o movimento está direcionado a isso, a essa questão sustentável. Tá bom? Posso te dar uma outra boa aqui, antes de já Oh, te cortando? claro, claro, vamos lá. Tem uma boa aqui do Ricardo. O Ricardo está perguntando aqui qual seria o maior fator das empresas não investirem tanto em logística reversa. Ele pergunta nessa relação de custo. Por que as empresas não investem nisso? Sim, Ricardo, uma coisa importante, né, que às vezes as empresas elas pecam um pouco, é que elas acham que essa logística reversa ela só vai trazer, às vezes, prejuízo, né? Porque a gente sabe que fazer com que as empresas retirem, né, materiais ou busquem materiais. Então, se a gente pensar lá no início, e eu falo isso porque eu acompanhei um pouco dessa questão dos pneus, né, não sei como está a média de idade dos alunos aí, mas eu tenho 40 anos, né? Fiz agora em maio e cheguei nos 4.0. Então, antigamente, quando eu tinha lá meus 10, 11, 12, 13 anos, 14, vocês viam pneu para a rua em tudo que é lugar. Todo lugar você via pneu solto pela rua. Devido a isso, por quê? Porque as empresas achavam que seria o custo muito alto fazer essa retirada de pneu e reciclar esse pneu. Veio que a legislação e obrigou com que as empresas de pneu fizessem isso. Quando obrigou elas a fazer isso, elas teve que se autossustentar, elas teve que criar modelos que a retirada desses pneus, fazendo a logística reversa desses pneus para a empresa, elas teriam que gerar lucro, não só prejuízo. Então, eles se reinventaram. Então, a falha das empresas hoje em dia, né, o maior pecado das empresas é isso, não se reinventar com essa logística reversa, não pensar que a sustentabilidade ela não vai trazer só
prejuízo, e sim, ela pode trazer lucro. E eu vou mostrar para vocês alguns dados, né, de crescimento de empresas que começaram a investir nessa questão da reciclagem, nessa questão da sustentabilidade como um todo. Então, o maior erro é isso, é ele não pensar que isso vai trazer benefício, talvez não imediato, mas a longo prazo, né? A gente chama isso de planejamento estratégico, que é o longo prazo, então ele vai trazer isso para longo prazo, o retorno de longo prazo. Imediato não, né? Mas de longo prazo com certeza vai. Tá? Vou continuar aqui, Vitor, só para a gente fechar essa questão dos índices de reciclagem, a comparação que a gente estava fazendo, e aí você já começa, depois você já faz as outras perguntas, só para a gente fechar esse raciocínio da reciclagem. Maravilha, manda bala. No ambiente, né, e aí a gente olhando agora o ambiente internacional, então a gente percebeu que o Brasil, né, ele tem aí apenas 3% desse nível de reciclagem. De tudo que poderia ser reciclado, ele recicla apenas 3%. Então, se a gente olhar, né, no âmbito externo, torna-se possível dizer que a situação da reciclagem demonstra um desempenho distinto quando comparado ao Brasil à Alemanha. Primeiro lugar do ranking internacional de coleta seletiva. Ela recicla em torno de 53% a mais do que o Brasil. Tudo bem, a mais do que o Brasil. Então, lá, quais são esses motivos? Né? Então, vejam por que o Brasil está engatinhando ainda. Então, ó, os motivos pelos quais a Alemanha desponta em primeiro lugar, está nessa colocação, são diversos. Ó, mas a prática pode ser remetida ao fato de que a reciclagem é lei no país, sendo instituída formalmente em 1972. Então, veja, eles já fazem isso se a gente olhar aí há 18 anos, né? 18 não, há 50, 48 anos, né? Se a gente olhar, há 48 anos. Então, é basicamente meio século aí, já começando, né, a fazer isso. E segundo a legislação alemã, o cidadão que não respeitar a lei de reciclagem pode ser submetido a multas. Então, veja, eles inserem isso, né, a uma questão ligado diretamente a valor, né? Então, gerando multa, gerando, né, um desembolso das pessoas, e além disso, a conscientização vem desde escolas de base, né? Então, isso é importante a gente perceber. Ó, pessoal, nesse slide eu trouxe aqui os principais, os 5 primeiros aí do ranking. Então, a Alemanha, ela está 56%, vejam. Por que eu falei que lá era 53%? Porque é 53% a mais do que o Brasil, porque o Brasil só recicla 3%. Então, 56%. Áustria, 53%. Coreia, 53%. Ó, País de Gales, 52%. Suíça, 49%. Então, esses são os 5 principais. Agora, vejam, né, se a gente olhar os 25, né, totais. Então, olha aqui, né, a quantidade de países que estão, e a gente não aparece nem de brincadeira aqui entre os 25. Então vejam, né, que como país, né, o Brasil, ele precisa ter esses gestores que estão vindo agora, né, vocês que estão iniciando agora, precisam ter, né, essa mentalidade. E não só para a empresa, mas também direcionado um pouco para a gestão pública, né? Então pensar também no município onde você mora, no país onde você mora também, levar inovações para essas áreas. Vitor, se você quiser fazer mais perguntas, porque daí eu vou depois para outros temas aí. Não sei se tem mais perguntas aí. Vitor? Na verdade, o pessoal está mais interagindo aqui no momento, não tem pergunta, tem mais interação entre eles aqui no nosso chat. Mas se tiver, beleza. Pensei que tinha mais aí, então vamos lá. Aqui, isso. O que eu trouxe para vocês, né? Então, algumas questões que agora a gente vai falar um pouco desse acordo. Não sei se vocês já ouviram falar do Acordo de Paris, que foi a COP21 em 2015. Então, foi uma conferência entre 196 países que pensaram, né, e trabalharam questões, metas, objetivos direcionados a questão da sustentabilidade. Então, para todas as áreas, né, pensando em todas as áreas, não só na logística reversa, né, então agora eu vou falar um pouquinho, né, como eu falei para vocês, da logística reversa e a sustentabilidade, então eu vou falar um pouquinho mais no geral, o que podemos fazer não só na logística, mas também de forma geral. Então,
eles firmaram alguns acordos, né, para que pudessem reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, nós temos aqui, a meta deles é o quê? Diminuir menos 2 graus, né, dos níveis que eram pré-industriais. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente começou com a indústria, né, começou com a questão da era industrial, a gente tinha uma temperatura ambiente mundial, né, que a gente fala aí que é essa média global. Hoje, a gente tem uma X temperatura. Então, o que eles querem? Eles querem chegar a menos 2 graus do que era isso no passado, né, antes da era industrial. Então, para que isso possa voltar no que era antes, então eles começaram a pensar em várias medidas. E vários países, junto com o Brasil, fizeram alguns acordos. Então, eu vou colocar aqui para vocês os acordos, né, relacionados que o Brasil fez, né, que deve adotar para que participe dessa redução dos gases de efeito estufa, tudo bem? A participação do Brasil no acordo. Então, o Brasil, ele assinou um acordo lá em Paris e comprometeu-se a reduzir até 2025 suas emissões de gases de efeito estufa, em até 37%. E vejam que é comparado não com quando foi o acordo, que foi em 2015, e sim comparado com o ano de 2005, que já era menor. Tudo bem? Então, ele tem que reduzir os gases de efeito estufa relacionado a 37% com o ano de 2015, estendendo essa meta para 2030 de 43%. Então, até 2030, ele tem que atingir 43% de redução com base em 2025. Então, quais foram as principais ações, né, que o Brasil colocou aí no Acordo de Paris? Então, ó, aumentar o uso de fontes de alternativas de energia, então, reutilizar melhor, né, a sua energia, não só através, né, do petróleo, de energias, né, que a gente chama de energia suja, e também aumentar essas fontes de alternativa de energia. Aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira, então aí é já na questão energética. Utilizar tecnologias limpas nas indústrias, então vejam, aí a gente já começa a se encaixar aqui, né, ó. Aqui está muito mais relacionado ao governo, e aqui a gente já começa a participar. Então, utilizar tecnologias limpas nas indústrias, então para que a gente não possa gerar tanta poluição, tanto resíduo, e se gerar esses resíduos, que esses resíduos eles sejam, que eles possam dissolver, né, com mais rapidamente na natureza. Então, isso faz parte, né, é uma das partes que as empresas têm que participar. Melhor a infraestrutura do transporte, diminuir o desmatamento e restaurar e reflorestar até 12 milhões de hectares. Então, isso são algumas das participações do Brasil, né, nesse Acordo de Paris, que ele tem que cumprir, né, colocando aí algumas metas até 2030. Então, para complementar isso, né, e aí focando um pouco na questão energética, eu trouxe para vocês uma comparação do Brasil, né, da matriz energética brasileira e da matriz energética mundial, né, como o mundo e como o Brasil. Então, se a gente olhar aqui, né, essa questão, ó, aqui é o nosso, né, é o Brasil, e aqui é o mundo. Então, veja que o mundo, né, ele está muito mais com uma matriz energética não renovável, tudo bem? O que seria não renovável? Gás natural, petróleo, carvão. Então, tudo isso daqui, né, são matriz de produção energética não renovável, que além de gerar uma grande poluição, né, também retira os nossos recursos naturais. Então, uma hora isso vai acabar, né? Então, a gente chama, né, que isso provavelmente vai virar escasso. Então, a gente precisa se reinventar para trazer novas tecnologias e mudar a nossa matriz energética. Então, pensando nisso, o Brasil, né, ele tem algumas vantagens. Então, primeiro, em questão da água. Então, nós temos várias hidrelétricas, né? Então, vejo que o nosso aqui, ó, relacionado à água, que é uma questão renovável, né, são 12%. Nós temos o derivado de cana, né, que são
17%. Nós temos lenha e carvão vegetal, 8%. E temos a lixia e outros renováveis, que são 5,9%. Então, a junção disso, só dos valores renováveis, né, que são energias renováveis, nós estamos aqui em um total de 42%. Tudo bem? Então, a nossa matriz energética de geração de energia para o Brasil, de forma geral, né, e quando nós falamos de geração de energia, nós estamos falando de combustível, de energia elétrica, tudo bem? Não só energia elétrica, né, e sim combustível também. Então, para os veículos, diesel, biodiesel, né, de forma geral. Etanol, então, de forma geral. E como está o mundo, né? Olha como está o mundo. Então, nesse quesito, né, o Brasil ele está bem, né? Então, o mundo ele está em torno de 14% só de fontes renováveis. Então, o Brasil nesse quesito ele está bem, né? Mas mesmo assim ainda o Brasil ele pode melhorar muito, né? Nessa questão. Então, se a gente olhar, por que que, né? Não sei se vocês deu uma grande repercussão quando o presidente dos Estados Unidos, né, o Trump, ele saiu desse Acordo de Paris. Por quê? Porque quando nós entramos nessa questão, né, do Acordo de Paris, ele limita alguns crescimentos. E os Estados Unidos achou que ele estava sendo prejudicado no seu crescimento, então por isso que ele decidiu sair desse acordo, porque às vezes faz algumas limitações. Mas aí cada país tem que tentar se readequar para continuar crescendo, mesmo utilizando tecnologias sustentáveis. Então, e aqui, né, olhando para esse... Oi? Tira uma dúvida aqui do Rodrigo também, ainda falando da questão anterior, legislação, ele pergunta como está a questão do desmatamento da Amazônia nessa questão legislação. Ah, sim, então nós tivemos, né, agora a gente teve aí há 6, 7 meses atrás, né, antes de começar aí essa questão do coronavírus, né, a gente percebeu que estava tendo muita polêmica, né, nessa questão do desmatamento. Então, o Brasil, ele não está conseguindo, né, seguir as normas da Organização Mundial aí da Sustentabilidade, pensando, né, no desmatamento. Ele não está conseguindo seguir as regras. Então, vejam que a gente teve vários desmatamentos, né, vários acidentes que eles falaram que foram acidentes, né, nessa questão de colocar fogo na Mata Amazônia, mas o Brasil continua ainda desmatando muito. Então, o Brasil precisa melhorar muito nessa questão de desmatamento, porque a gente percebe que em algumas coisas o Brasil ele está melhor, que nem nessa questão da energia, só que o Brasil ele peca muito no desmatamento, porque a gente sabe que o nosso bioma, né, que é a nossa Amazônia, ela faz com que diminua muito os gases de efeito estufa. Então, o Brasil está sendo penalizado muito por causa do desmatamento. Então, os índices dele, vocês perceberam que o índice do Brasil é muito grande nas metas, né? Se vocês verem, 43% até 2030, por quê? Porque o Brasil está sendo penalizado por causa desse desmatamento na Amazônia. Então, o Brasil ele precisa evoluir muito nessa questão. Existem as leis, só que as leis não estão sendo realmente fiscalizadas, não estão sendo acompanhadas. Então, por esse motivo que o Brasil, ele teve, se vocês for perceber, ele teve uma penalização muito grande, né, nos gases de efeito estufa, nessa questão da meta, principalmente por causa dessa questão da Amazônia, Rodrigo, tá bom? Nessa questão, né, energética, como a gente percebeu, o Brasil ele está bem, a gente dá um destaque, né, para os derivados de cana, que é a importância aí do etanol. Eu acho que muita gente, né, eu acho que o Brasil ele falta um pouco disso para a gente aumentar e minimizar um pouco desses gases de efeito estufa, é a questão dos benefícios que o etanol tem. Eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem esse benefício. Eu vou falar aqui para vocês, vocês não vão acreditar, né, do benefício que o uso do etanol tem. A gente fala, né, que o único incentivo de a gente usar o etanol é por ele ser mais barato do que a gasolina. E ainda ele tem que estar, né, 30% mais barato, porque senão a gente não utiliza. Mas olhando para o lado, né, não para o lado econômico, mas para o lado da sustentabilidade, se vocês olharem aqui essa informação, né, da Agência Internacional de Energia, ó, a utilização do etanol produzido através da cana-de-açúcar,
reduz em média 89% a emissão dos gases responsável pelo efeito estufa. Aí ele dá o nome dos gases aqui, né, o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, se comparado com a gasolina que vem do petróleo. Então, o etanol, o benefício dele não é só no preço, né? E vocês podem perceber que quando a televisão fala, né, a mídia fala sobre o etanol, ela fala muito na relação econômica, preço ao da gasolina. Ela não cita muito essa relação do uso do etanol como para a diminuição do efeito de gases de estufa. Então, eu trouxe alguns números para vocês. Então, não existe só o etanol de cana-de-açúcar, existe também o etanol que é produzido de beterraba e o etanol que é produzido de milho, né, de grãos em geral. Só que eles não têm um efeito tão grande assim na redução. Tá? O efeito da redução dos gases de efeito estufa do de beterraba é 46%. E do de grãos, né, que é principalmente o milho, é de 31%. E aí o porquê, né, disso? Por que o etanol ele tem esse benefício? Quando nós plantamos a cana-de-açúcar, existe o quê? Existe a fotossíntese, né, que toda planta tem, que é o que? Ela traz o gás carbônico, né, filtra e joga ele de novo como oxigênio. Então, a gente chama que o etanol é um combustível limpo por esse motivo, que todo o efeito que a combustão dele faz com a emissão do gás carbônico, né, de todos esses gases, a cana-de-açúcar absorve na sua plantação. Então, por isso que a gente chama ele de um combustível limpo. Então, tudo que ele queima, né, no veículo, ele é consumido através da cana. Tudo bem? Então, é um dos grandes propostas do Brasil para tentar minimizar, né, essa questão do efeito estufa. Então, lá, se a gente olhar aqui essa última informação, estima-se que em meados desse século estarão extintas todas as fontes de petróleo já descobertas. Mesmo que surjam novas fontes, é fato que um dia o petróleo acabará e, consequentemente, não mais existirá combustível como gasolina e diesel. Com o etanol, entretanto, não há limites de tempo para a sua existência, ok? Porque ele é feito de cana-de-açúcar. Então, basta a gente plantar, gerou a cana-de-açúcar, a gente consegue reutilizar e criar novamente o etanol. Então, existem várias pesquisas aí que estão fazendo com que o etanol, até etanol de segunda geração, então tem o etanol de primeira geração, que é direto da extração da cana, mesmo, né, que a gente fala lá quando a gente tira, né, o caldo mesmo da cana, e tem já o etanol de segunda geração, que agora é com o bagaço da cana, não com o caldo de cana em si, mas com o bagaço da cana. Então, eles estão fazendo até já estudos para etanol de segunda geração. Então, no ano de 2019, né, no ano passado, aí, houve um aumento de 16% em relação a 2018. Então, a gente começou a ter um avanço, mas existe muito, né, que o Brasil precisa fazer para incentivar o uso do etanol. A gente tem grandes problemas, né, nessa questão, porque o etanol ele é um produto competitivo com o açúcar, né, porque o açúcar também é feito da cana-de-açúcar, né, então a gente tem um grande problema nessa competitividade entre os dois, porque o açúcar ele está na bolsa de valores. Então, quando o açúcar sobe, as usinas preferem produzir açúcar e deixam o etanol de lado, porque o etanol às vezes não tem muito incentivo, então eles direcionam o seu produto para o açúcar, a produzir açúcar, principalmente se o açúcar ele tiver com valor mais alto na bolsa. Então, a gente tem grandes problemas com o etanol, e isso não é tanto disseminado. Por que não é tanto disseminado? Porque o etanol, além dele concorrer com açúcar, ele concorre com quem? Com o petróleo, que é o ouro negro, né? Que a gente olha aí mundialmente, a gente chama o petróleo de ouro negro. Então, a gente tem esses grandes problemas. E aí, essa questão, né, que eu coloquei aqui para vocês, que o Brasil ele precisa de mais incentivos fiscais e apoio financeiro para ter uma maior competitividade em relação à gasolina. Eu tenho certeza que tudo que eu falei para vocês não tinham conhecimento dessa questão da sustentabilidade. O maior conhecimento que vocês tinham era a questão econômica, né? Então, que o Brasil ele dá muita ênfase na questão econômica, mas esquece
da questão sustentável. Eu tenho certeza que se a maioria do brasileiro tivesse esse consentimento da questão sustentável, ele ia direcionar muito mais o uso para o etanol e não para a gasolina. Então, uma das metas do Brasil é crescer com a produção de etanol para poder tentar minimizar aí os impactos nos gases de efeito estufa. Aí o Ricardo tem uma pergunta sobre isso. E Opa, vamos lá. os elétricos, não é uma tendência aí, um investimento em energia elétrica para veículos? Isso, bem comentado, né? Eu ia colocar aqui até nesse slide aí, eu ia comentar nesse próximo slide, que é a questão da infraestrutura de transporte, que é uma das metas também do Brasil, eu ia entrar nessa questão, né, dos veículos aí elétricos. Então, já respondendo aí a pergunta do Ricardo, sim, ele é uma tendência, né, e não só os veículos elétricos, mas também os veículos de nitrogênio, né, talvez o veículo de nitrogênio ele está um pouco mais longe da nossa realidade, é um futuro um pouco mais longo, mas os veículos elétricos, sim, ele faz parte, né, dessa infraestrutura de transporte que o Brasil ele tem que investir para minimizar esses impactos, né, nos gases de efeito estufa. Então, até para complementar o que o Ricardo colocou, né, até coloquei aqui, ó, o setor de transporte representa 27% da utilização final da energia global. Então, ó, de todo aquele gráfico que eu mostrei para vocês ali, da planta de energia do Brasil, da matriz de energia do Brasil, 27% daquela energia que é gerada ali naquela matriz energética é destinada ao transporte. Tudo bem? E vejam, ó, desses 27, 70% é de combustíveis fósseis, então de diesel, petróleo, né, direcionado diretamente para o petróleo. Então, nessa questão, o Brasil ele também está engatinhando muito. Na questão do transporte, o Brasil precisa melhorar muito, né? Ele tem poucos projetos direcionados a carros elétricos, a veículos elétricos, principalmente veículos grandes, né? Veículos pequenos o Brasil tem, mas veículos grandes o Brasil está com pouca, né, investimentos nessa área. E além de outros transportes. Então, aqui, ó, o Brasil precisa investir em transporte de grande volume para ser mais competitivo e atender ao Acordo de Paris. Transportes como ferroviário, aquático e dutoviário. Então, esses transportes eles geram menos uso, né, e de energia, porque muito deles são através, né, o ferroviário gera energia elétrica, que aí ele pode ser direcionado da nossa hidráulica, né, que são das hidroelétricas. Mas o aquático, ele normalmente é através da força do rio, e o dutoviário é através de pressão. Então, basicamente, a gente não tem muito desse plantel, né, no nosso país. Os investimentos nessas três principais aqui é muito baixo. Então, se o Brasil conseguisse investir nessa infraestrutura de transporte, a gente teria um pouco menos de geração de gases de efeito estufa, além de melhorar também, né, a nossa logística, né, que é um grande impacto também para o país ser mais competitivo. E aí, pensando como empresa, né, o Brasil está muito focado em rodoviário, né, transporte rodoviário. Então, a gente tem esse grande impacto aí também na sustentabilidade. Então, como eu coloquei aqui, né, ó, além de realizar investimentos em energia limpa, como veículos elétricos, e aumentar a participação do etanol. Então, o Brasil falta um pouco, né, dessa questão. A gente tem muitos veículos que são utilizados da combustíveis fósseis, né? Então, o Brasil precisa investir em veículos pesados, né, em ônibus, caminhões, que vão nesse sentido do veículo elétrico e também do etanol. Então, respondendo à pergunta do Rodrigo, o Brasil precisa investir, Rodrigo ou Ricardo, né, agora me confundi aí, mas precisa investir muito nesses dois. Do Ricardo, beleza, obrigado, Vitor. Então, respondendo à pergunta do Ricardo, o Brasil precisa investir mais nessa tendência de veículo elétrico. Outros países, que nem a Alemanha, né, Japão, estão bem mais avançados. Então, para vocês terem ideia, essa é uma reportagem que no ano que vem a Alemanha ela já vai estar com 60% da sua frota, né, de veículos elétricos. Então, a gente sabe que são países que já vêm nessa caminhada bem mais antes, né, do que o Brasil, mas o Brasil ele precisa, né, dar uma guinada nisso para poder evoluir nessas questões. Então, lá.
E as empresas fazem parte, né, de todas essas melhorias que o mundo e o Brasil precisam realizar. Então, tudo isso que nós estamos falando, né, de investimentos, né, em todas essas questões, está ligado também às empresas. E aí, para gente, né, a gente fazer um pouco de ligação, né, de tudo isso que nós estamos falando, eu trouxe para vocês alguns números, né, direcionada ao RH sustentável, né? Que eu sei que muitos dos alunos aí são de RH. Então, ó, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que reúne companhias consideradas sustentáveis desde a sua criação em 30 de novembro de 2005, apresentou uma valorização de 185% até 2017. Enquanto isso, o indicador mais conhecido, que é a Bolsa, né, de Valores, a Ibovespa, teve uma elevação apenas de 113%. Então, vejam, né, as empresas que se adequaram dentro desse indicador empresarial de sustentabilidade, elas cresceram 185% em relação a 2005. Então, vejam como isso, né, é o movimento, né, é o movimento da sustentabilidade. E aí, uma coisa que eu trouxe de importante, principalmente aí para a área de RH, que o RH ele pode ser cada vez mais protagonistas na implantação de uma nova cultura. Então, lá, o RH precisa passar para o banco da frente dessas discussões, pois quase sempre a área ainda é coadjuvante nessa situação, nessa discussão. Porque, às vezes, né, a gente percebe que o RH está muito ligado às pessoas, né, então a fazer entrevista, a fazer a questão, né, de avaliação, né, de tentar melhorar o ambiente, né, do local, mas o RH não está muito ligado à sustentabilidade. Então tem vários movimentos agora que o RH ele precisa entrar nessa onda também da sustentabilidade. E para que ele possa entrar nessa onda, eu trouxe para vocês algumas informações que o RH precisa para poder começar a ter mais atitudes, né, como gestão, porque o RH, né, ele está ali na área de gestão, então ele pode gerar, né, isso como uma forma de apoio para as empresas. E aí, respondendo a pergunta, acho que foi da Rebeca, que ela perguntou referente à inserção da sustentabilidade nas empresas, então está aqui, né, algumas características, né, que os profissionais de RH precisam, né, e precisa ter isso em mente para poder se inserir no mercado e mudar, né, faça com que as empresas tenham esse movimento de sustentabilidade. Então, ó, para apoiar a gestão de pessoas nesse desafio, tem uma lista de 7 benefícios da sustentabilidade que deve estar na ponta da língua de qualquer RH. Então, primeiro, né, justificar a sustentabilidade, redução de risco operacional. Então, quando nós pensamos no risco operacional, é na questão de falta, né, de produtos, né, falta de recursos naturais, por exemplo, os indicadores, né, de utilização de recursos, então aquela questão de fazer mais com menos, diminuir o custo, né, de financiamentos. Então, se eu estou reaproveitando melhor a minha matéria-prima, eu tenho menos investimentos, né, menos compras, então eu consigo ser mais lucrativo. Aumento de ganhos de ecoeficiência, atração e manutenção de talentos. Então, essa questão de hoje, né, tem muitos jovens que estão começando a essa ligação direta com a sustentabilidade. Então, você trazer esses talentos e fazer com que esses talentos se direcionem para essa área é um grande ganho para a empresa. Melhoria do nível de satisfação dos stakeholders, né, que são os investidores, que são os acionistas das empresas. Então, quando ele vê a marca dele, né, a empresa dele numa revista de sustentabilidade, quando ele vê que a marca dele está aumentando o valor de mercado por causa da sustentabilidade, ele, né, com certeza vai gerar mais recursos, mais investimentos para a empresa. E ele gerando mais recursos, mais investimentos para a empresa vai crescer, gerando mais empregos, e aí isso vira uma cadeia, né, de melhorias contínuas, tanto para os gestores, como também para os profissionais. Criação de valor para a reputação da marca, né, então, né, que está ligado diretamente à satisfação dos stakeholders, e o aumento do valor econômico do negócio. Então, conforme
o índice empresarial mostrou, né? Então, que vocês viram que de 2005 para 2017 ele cresceu aí 185%. Legal, pessoal? Mais alguma pergunta aí, Vitor? Bom, de perguntas, não. Foram mais as interações. Tem uma última aqui, ó, do Rodrigo, que ele pergunta se então seria o caso de implementar isso nas escolas como se fosse uma matéria. Aqui a gente estava discutindo no chat a questão de sustentabilidade. Por que no Brasil é tão ruim essa questão? Eu estava falando para ele que o negócio aqui no Brasil é mais complexo do que a gente pensa, né? Que precisa mudar muita coisa no país, uma mudança cultural. Quando você estava citando o caso da Alemanha, né? Que a Alemanha já tem a sua frota toda se transformando para energia elétrica, e aí estava discutindo sobre isso, falando, pô, por que no Brasil não é assim? Aí eu falei que no Brasil ainda não tem essa cultura de sustentabilidade, que essa cultura eu acho que vai vir para as próximas gerações, né? E aí ele perguntou se não seria o caso de implementar isso nas escolas como se fosse uma matéria. E aí respondendo também, hoje já tem muita escola que está trabalhando com pequenos projetos, ô Rodrigo, de sustentabilidade, gestão ambiental, reciclagem, entre outras coisas. Não, bem como... Ah, tá. Na verdade, né, só respondendo a pergunta do Rodrigo aí, e também de forma para todos aí, referente à discussão que vocês estavam tendo, né, no chat, para vocês terem uma ideia, né, na Alemanha e em outros países, essa questão da sustentabilidade já entra desde lá do pré. Então, o Vitor, ele me conhece, a gente já fez o mestrado, e o mestrado a gente foi para outros países para conhecer um pouco dessa cultura. E na Alemanha, lá eles têm essa cultura desde pequeno, né, essa cultura de sustentabilidade, tem vários projetos de sustentabilidade na faculdade também. A maioria dos projetos são direcionados a essa área de sustentabilidade. Então, desde pequeno até o nível superior, eles tratam esse assunto dentro das universidades, dentro do pré. Então, eles vão escalonando isso, gerando vários projetos até chegar no nível da faculdade. E como o Vitor colocou, aqui no Brasil já existe várias escolas, né, que existe lá o OPE, né, que eles chamam de projeto do empreendedor, que está relacionado a um pouco a essa sustentabilidade, mas ainda a gente, né, como eu falei para você, a gente está engatinhando ainda. A gente precisa evoluir muito, né, e o Vitor colocou bem isso, o Brasil é um pouco mais complexo. Existe a questões políticas no meio, né, então até a gente tirar essas questões políticas e pensar realmente como população, né, pensar como você mora no país, isso vai demorar um pouco, né, a gente tem essa cultura muito política e não pessoal, né, que você pode estar ali utilizando aqueles recursos, que aquele futuro é para o seu filho, para o seu neto, bisneto e assim por diante. Eles não pensam muito nisso, eles pensam muito na questão política. Legal, Vitor, eu acho que eu agradeço aí, né, obrigado pela participação de todos, pela interação, acho que foi boas perguntas, boa discussão, pelo jeito aí a discussão estava acalorada aí no chat, né, é o que eu falei para o Vitor, essa questão da sustentabilidade traz bastante discussão, né, que é o nosso, é o movimento que está hoje. Alguma coisa aí, Vitor, que você quer complementar? Então, maravilha, só para a gente ir para os finalmente aqui, só agradecer ao pessoal que esteve presente aqui na live hoje, quem pôde comparecer, mandar as dúvidas. Eu acho que o debate que você proporcionou aqui para eles foi bacana, pelo que eles interagiram aqui, o pessoal que se interessa por essa área gostou, eu acho que ela foi bem objetiva. E eu vou deixar para você aí fazer os agradecimentos finais e a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. E obrigado também, Cleverton, pela sua contribuição, o que você pode trazer para a gente aí nessa live, tá? Eu deixo para você fazer um encerramento aí. Legal, Vitor. Bom, pessoal, eu agradeço, né, como o Vitor colocou, eu agradeço a presença de todos. É muito importante quando a gente está desse lado aqui,
né, e existe, né, alguém interessado no seu tema, no tema que você está tratando do outro lado. Então, vocês foram, né, participante, aí, alunos bem participativos da palestra, trouxe discussões bem realistas, né, que hoje é o nosso dia a dia, e vocês acabaram agregando bastante na nossa participação aqui, na nossa discussão. Então, agradeço a todos, obrigado aí pelas perguntas, e foi bastante, como que eu posso dizer, estou bastante feliz com a participação que vocês tiveram aí. Eu acho que eu consegui trazer o melhor aí, o mais objetivo aí para vocês. Tá bom, galera? Então, muito obrigado. Qualquer coisa, pode pedir para o Vitor o meu contato aí, pode fazer algumas perguntas aí para a gente poder discutir mais, tá bom? Obrigado, galera. Tudo de bom. Maravilha, pessoal. Boa tarde. Bom fim de semana para todos.